Oi, alunos das turmas de economia da FAETER de Paracambi. Sou o professor Silvestre. Já quero começar aqui pedindo desculpas pelo atraso. Eu voltei a ter problemas técnicos aqui entre eu, o celular e o computador. É, Vou fazer aqui mais ou menos como eu pretendo fazer nas aulas. Vai ser uma aula bem tranquila, não vai ser muito longa. Lembre-se de escrever um comentário no vídeo para poder ganhar a presença, tá ok? Vamos lá. Nas aulas eu vou sempre começar perguntando para vocês se vocês viram alguma notícia de economia, se vocês leram, se assistiram alguma coisa, para a gente comentar e tentar fazer uma análise econômica daquela informação. Então, como vocês não estão podendo interagir agora comigo, vou aqui abrir, por exemplo, um portal qualquer aqui do Globo.com. Vamos ver se tem alguma notícia aqui econômica. Aqui tem uma notícia aqui, ó. Operação contra chefes do tráfico no Rio tem 7 mortos. Isso aqui não tem muita informação econômica. Moradores relatam clima de guerra. Isso tem impacto econômico. Pelo menos 20 mil estudantes são impactados em favelas do Rio. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Você tem uma operação contra chefes do tráfico. Tráfico, coisa do mal. Mal, isso aí é coisa. Gente ruim, criminosos, pessoas que estão fazendo coisas contra o Estado, né? Muito se fala, o Estado democrático de direito, né? O traficante ele é contra o Estado. Ele é o inimigo do Estado. O traficante ele não deveria existir, teoricamente, né? Porque é uma pessoa que está cometendo um crime. E aí a polícia está combatendo o criminoso, essa pessoa do mal que faz mal ao Estado. E aí eles põem aqui uma informação econômica relevante. 20 mil estudantes são impactados. Ou seja, você está combatendo o mal, alguém que faz coisas ruins, que assassina, que cria problemas sociais na sociedade, principalmente por causa da relação com a droga em si, fora transformar os moradores de comunidade em reféns do tráfico, coisas desse tipo, né? E aí eles fazem questão de dizer que 20 mil estudantes foram impactados. Aí a pessoa que lê isso aqui pensa, pô, a polícia está lutando contra chefes do tráfico. 7 mortos. Nossa, a polícia. Então, tá vendo? Uma operação da polícia contra o tráfico tem 7 mortos. Polícia e mortos. Já estão fazendo uma associação errada. Ruim. E logo em seguinte, 20 mil estudantes. Os estudantes não estão estudando, né? Isso tem impacto econômico. E eles são da área de comunidade, ou seja, o pobre não tem direito a estudar porque a polícia. É essa associação direta que eles estão fazendo aí. Mas não vamos falar. Isso aqui tem uma melhor aqui, ó. Prévia da inflação sobe 0,78 com alta na educação. Inflação. Inflação é bom ou é ruim? Inflação, em geral, ela é ruim. Na verdade, inflação alta é ruim. Algum nível de inflação baixo é bom, inflação alta é ruim. 0,78, vamos fazer uma conta de padaria aqui, ó. 0,78 vezes 12. Se a inflação for 0,78 todo mês, você vai ter no fim do ano uma inflação de 9,36. Isso é terrível, isso é horroroso. Então, uma prévia do mês de inflação de 0,78, isso daí é muito ruim, porque é uma inflação alta. E isso tem a ver com a área da educação. Teria que ler aqui para ter mais certeza, mas olhando assim só a manchete, a gente vê que o principal causador desse impacto da alta da inflação é a educação, porque agora no início do ano, janeiro, fevereiro, né, é que as pessoas pagam e renovam as matrículas para estudar, e aí você só percebe esse aumento, você tem o primeiro impacto desse aumento agora em janeiro, fevereiro. Por isso que é comum que no início do ano você tenha um impacto na inflação, um aumento da inflação com os reajustes das escolas e das instituições de ensino. Mas isso aqui é uma notícia muito ruim, hein?
É muito ruim. 0,78 é um índice de inflação muito alto. Se eu não me engano, a inflação do ano passado, medida, foi menos de 5. Ok, está dentro do esperado pela média lá do Banco Central. E esse índice aqui é ruim, porque se mantiver assim, o Banco Central vai ter que estar agora com os juros Selic, os juros de mercado caindo. Como que você luta contra a inflação? Um dos remédios, que é um remédio ruim, é um remédio amargo, é você subir o juro da taxa Selic, né? Então, isso aqui é uma informação econômica ruim. Vamos ver aqui se a gente tem alguma outra coisa aqui mais interessante, que é coisa de esporte, né? Isso aqui tá uma bosta. Vamos ver aqui no O Globo. Eu não sou assinante, então não vai dar para ler a notícia. Tá repetindo aqui, ó, mega operação, deixa mortos e sem aula, tá vendo? A polícia deixa crianças sem aula. Terrível, né? Ó, que polícia malvada. Isso aqui é uma indução porca de quem quer que escreveu essa porcaria aí. Vamos ver se tem alguma coisa relevante aqui. Recorde mundial de calor, etc. Isso é interessante, né? Há 20 anos atrás, 15 anos atrás, sei lá, fizeram um cálculo, uma previsão de que se a temperatura média da Terra aumentasse 1,5 graus, temperatura média do globo. E tem que ter muito cuidado quando a gente fala em temperatura média do planeta. Como é que mede isso? Mas se aumentasse 1,5, o mar subiria, sei lá, 7 metros. Todas as cidades litorâneas iam ser submersas. Tinha um negócio desse. Outro dia eu vi uma notícia dizendo que a média das cidades que foi medido, etc., tá 1,5 mais alto. Mas espera aí, a previsão, essas previsões, todas são falhas, erradas. E eles sempre erram. Todas essas previsões aí climáticas, nenhuma se comprova, nenhuma. Isso quer dizer que o planeta não está esquentando? Tá, o planeta está esquentando. Né? Mas todas essas previsões catastróficas, nenhuma. Né? Dos últimos 30 anos, né? Desde a década de 60. Já tem mais, você tem 60 anos, vai fazer 70 anos que eles fazem previsões catastróficas e nenhuma aconteceu ainda, nenhuma se comprovou, né? Deixa eu só verificar uma coisa aqui, ó. Foto Kilimanjaro. Foto Kilimanjaro na África. Imagens do Kilimanjaro. Tá vendo? Esse aqui é um exemplo. 15 anos atrás, a National Geographic tirou uma foto do Kilimanjaro e não tinha gelo no Kilimanjaro. Eles falaram, o clima já era, foi pro vinagre, vai todo mundo morrer. E aí você vê fotos recentes agora do Kilimanjaro e, se vocês verem aí, as fotos tem neve no Kilimanjaro. Pera aí, mas não tinha uma catástrofe ambiental terrível que... Por quê? Agora tem neve no Kilimanjaro, né? Então a gente tem que ter cuidado com essas catástrofes, esses cataclismos fantásticos que, pô, vai alagar tudo, o mar vai subir e tal. A gente já está há muitos anos, décadas, escutando essa história de que o mar vai subir porque o gelo do norte vai descongelar, ele é água doce. Né? Há pouco tempo atrás voltaram, uns dias atrás eu vi de novo a história de que a água doce das geleiras do norte vai interromper uma das correntes marítimas. Inclusive tem um filme que diz que quando isso acontece, congela o globo, a gente entra no Ice Age de novo. A gente tem que ter cuidado com essas informações. Recorde mundial, calor faz sua cidade. Mapa, tá vendo? Recorde de calor mundial e pô, esquentou tudo e ainda não alagou tudo. Então, a gente precisa ter cuidado com a informação e principalmente quando vier junto da informação algo catastrófico acontecendo. Isso aqui tá ruim, vamos aqui em economia. Vamos lá. Avanço da dengue, os fabricantes produzem mais repelente. O que vocês acham? Isso é uma notícia econômica relevante.
Porque o que está acontecendo? Tem empresa até fazendo terceiro turno para produzir, o insumo indo de avião. Por que eles colocaram essa informação? Porque avião é um transporte caro. Ele é muito mais rápido, mas ele é mais caro. Você não vai preferir. Mas por que está usando o avião então? Porque você está tendo uma grande demanda pelo produto. Então, a dengue, a gente está tendo aí, eu li outro dia aí que esse ano vai ser o recorde. Vão bater o recorde de casos de dengue no Brasil. As pessoas ficam com medo, a dengue mata, tá? Já morreu mais de 100 pessoas esse ano por causa da dengue. E aí tem até gente falando que o Lula é genocida, então, né? Não comprou a vacina japonesa, já tinha sido aprovada pela Anvisa, ele não comprou a vacina, as pessoas estão morrendo. Então o Lula é genocida, né? Mas as pessoas ficam com medo, a dengue mata e elas usam mais repelente. Eu vejo isso com a minha ex-mulher. Ela acabou lá o repelente do meu filho, ela ficou desesperada, ela ficou perturbando a minha paciência para eu comprar o repelente. É claro, é importante, eu fui lá, comprei assim que eu pude, comprei o repelente para ela passar no nosso filho. Eu tive dengue agora em dezembro, no fim do ano peguei dengue. E as pessoas, elas querem mais o produto. Então, se o produto está sendo muito demandado, você pode até transportar ele de avião, que é um transporte mais caro. Vai fazer com que o produto chegue na gôndola da farmácia, do supermercado, por um preço maior, mas as pessoas vão comprar e vão consumir. O produto vai acabar, independentemente do preço estar mais alto. Por quê? Porque a demanda ela está muito grande. Quando você tem uma demanda grande, qual é o efeito normal? O preço subir. E às vezes o preço não sobe porque o produtor é malvadão e vai se aproveitar para ganhar mais dinheiro. Aí está um exemplo claro. A necessidade faz com que você faça o transporte por uma via mais cara. E aí encarece o produto. Então não tem nada a ver com o cara que produz estar vendendo mais caro para ganhar mais dinheiro, o empresário malvadão, não. Simplesmente colocar o produto no avião para deslocar ele já vai fazer com que o produto esteja mais caro. As pessoas, quando o produto fica mais caro, a tendência é menos pessoas comprarem. As pessoas estão comprando menos? Não. Se você entende o comportamento humano, você vai fazer melhores negócios. Nesse caso, a gente tem uma coisa interessante, que é a questão do medo. Não é um produto que as pessoas usem corriqueiramente, mas o medo da doença faz com que as pessoas aumentem o uso daquilo. Então, aqui a gente já pode constatar que na economia a ferramenta, o uso do medo como uma ferramenta, ele pode ser muito vantajoso economicamente. Vamos ver aqui uma outra informação. Com crise agravada por medida de Milei, 110 mil argentinos deixaram de vir ao Brasil em janeiro. Né? Crise agravada por medidas de Milei. Isso é interessante, porque a Argentina, depois de, sei lá, 30 anos ou 40 anos, o último mês foi a primeira vez que o governo teve um saldo positivo. Arrecadou mais do que gastou. Como que isso pode ser ruim? Não sei, mas para as pessoas aqui que escreveram essa tira aqui, essa manchete, o Milei está causando uma crise na Argentina. Economicamente falando, o que o Milei está fazendo, ele está salvando a Argentina. Aí eu teria que abrir aqui e ver por que eles chegaram a essa conclusão, mas com certeza isso aí tem um viés e é ruim. Vamos ver uma outra aqui. Proteção cambial vai ajudar a atrair investimentos estrangeiros em energia limpa no Brasil. Especialistas respondem. Essa notícia deve ser uma porcaria. Vamos lá. O que é a proteção cambial? Se você tem uma variação muito grande do câmbio para cima ou para baixo, isso gera resultados econômicos. Então, se a pessoa ela não tem certeza do quanto ele vai receber, ele dificilmente vai querer investir. Ah, vou botar 100 mil em uma coisa, que é em dólar. Aí o dólar cai, em vez de eu receber um retorno de 1.000, eu recebo um retorno de 30. Pô, estou investindo 100 mil para ganhar 30, é muito pouco, eu não quero. Mas se o câmbio não tivesse variado, eu teria recebido 1.000. Ah, receber 1.000 eu acho que está ok. Eu invisto 1.000, recebo 1.000 todo mês, para mim tá bom. Que seria um 1%. O que é a proteção cambial? É você segurar o valor
E aí teria que ver a regra, mas com alguma regra do tipo: quanto que é o dólar quando você investiu? Ah, o dólar quando eu investi era R$ 5. Então você vai ter o retorno com base nesse valor de R$ 5. Então não importa o que aconteça com o câmbio, você vai estar seguro de que você vai receber pelo menos os R$ 5. Pelo menos. Porque aí se variar para cima, para um valor maior, ou menor, de acordo com o que for a coisa, você está pagando, recebendo, o governo, isso aqui é ação governamental, tá? O governo, ou o Banco Central, ou algum banco de fomento, vai garantir te dar essa diferença. Isso é bom ou é ruim? Então, a resposta sempre é depende. Então, vamos fazer uma análise aqui bem rasa. Né? Bom para garantir investimento. Se você for pensar assim, é bom porque você vai subsidiar, caso haja necessidade, para garantir que haja o investimento. Ruim, porque se você está subsidiando, você está dando dinheiro do governo para esses investidores. Aí você precisa ver alguma coisa do tipo assim: esse, esse recurso que está sendo gerado, ele é uma necessidade? O Brasil precisa desse recurso? Vale a pena o Brasil investir nesse subsídio para ter esse recurso? Por que, por exemplo, o governo mesmo não faz? Ou uma empresa interna não faz isso e teria que analisar com cuidado. Mas aqui, pelo visto, a gente está falando em energia limpa, que é por si só, ela já não se paga, ela já é um problema econômico no quesito retorno. Né? Você não tem retorno no investimento de energia limpa. Ela é cara, né? Ela é difícil assim, esqueci a palavra, que ela varia, ela não é constante. Você não tem garantia de que vai receber um certo valor sempre de energia produzida, porque o vento ele vai variar. Então você nem sempre vai ter aquela quantidade de energia que você espera. Então, por causa dessa variação, dessa inconstância de você não poder garantir a quantidade de energia que vai ser produzida, ela já é um problema técnico, porque quanto de energia, o celular está tocando só um instante. Ok, vamos ver aqui se ficou tudo no lugar. Não, não ficou tudo no lugar. Ai, vamos lá. Navegador. Ok, tá tudo certinho aqui. O que congelou, né? Então, como que eu faço pra voltar isso aqui? Não sei. Bem, voltei aqui. Tinha alguém me ligando ali, eu preciso manter isso aí desligado, né? Mas continuando aqui a história, a própria energia, por exemplo, essa energia eólica, ela é um problema porque você não garante a quantidade de produção constante. Então você não sabe quanto vai ser produzido. É diferente das barragens hidrelétricas, né? Que você tem uma certeza muito maior e você controla o volume de água e a variação acontece de forma lenta e gradativa. Então você sabe quando vai diminuir. Quando está diminuindo, você sabe que está diminuindo. Quando está aumentando, você sabe que está aumentando. Quando tem excesso, você abre comportas e deixa passar mais água, etc. Você tem muito mais certeza de produção. Essa energia eólica, ela não te dá muitas garantias.
Você tem problemas da distribuição, como você transmite essa energia. No Brasil a gente tem problemas, muitos problemas de transmissão por causa das grandes distâncias, etc. Então, proteção cambial, bom ou ruim? Depende. O governo precisa dar essa energia? Nós no Brasil temos déficit de energia. A gente precisa produzir mais energia. A grande questão é, vale a pena investir neste tipo específico de energia ou a gente deveria pensar em outro tipo de energia, né, que desse mais segurança, desse um preço melhor? Por você ter essa variação de energia, o que acontece com essa energia limpa? Teoricamente limpa, que ela de limpa ela não tem nada, né? Ela mata pássaro, gera poluição sonora, ela não é 100% limpa, né? Mas ela é melhor do que queima de carvão, por exemplo, é mais limpa que queima de carvão. A questão é, quanto que custa essa energia? Essa energia é mais cara ou mais barata do que outros tipos de energia, né? E no fim, essa variação só afeta o mais pobre. Quem vai pagar a conta no fim disso daí é quem está lá no chão de fábrica, quem está na base da produção, que essa pessoa ela não pode repassar essa diferença para ninguém. Então, se você vai investir nessa energia e essa é uma energia mais barata, ótimo, bom para o pobre, vamos usar dinheiro público para fazer isso, porque se é bom para o pobre, é bom para todo mundo. Agora, você vai investir nessa energia, que é uma energia mais cara, vai encarecer o custo da energia. O rico, se ele é gerador de recurso, se ele é empresário, ele tem negócio, ele ganha o dinheiro vendendo alguma coisa, ele aumenta o preço do seu produto e recupera o que perdeu, essa diferença no custo da energia, mas a empregada doméstica que é assalariada, ela vai repassar para quem o preço? Vai repassar para o patrão? Não sei. A pessoa que trabalha na construção civil lá, é um peão, rala o dia todo lá virando massa, ele vai repassar para quem? Ele vai pedir aumento para o chefe? É, não funciona assim. Então, resposta para isso daqui depende. Eu acho uma ação ruim. Eu acho uma ação ruim. Ficar tentando segurar negócios de forma forçada para que esse investimento valha a pena. Se o investimento fosse bom, o cara não ia estar preocupado com o câmbio. Ele ia simplesmente investir. Se precisa ter uma intervenção estatal, é porque o investimento é ruim. Com certeza o investimento é ruim, né? Porque se fosse bom, as pessoas simplesmente fariam, sem ajuda nenhuma estatal. Por que, que o governo está forçando, então, querendo forçar isso? Ah, porque é uma energia limpa, tem que salvar o planeta, etc. Isso é interessante, mas se essa energia ela vai vir mais cara, também não importa, porque o Brasil é um país pobre. Nós somos um país pobre. Eu não quero uma energia mais cara. Uma dona de casa, quer dizer, uma faxineira, um ajudante de serviços gerais, uma pessoa, um gari, essas pessoas, elas têm uma quantidade de capacidade financeira muito restrita. Então, para ela, qualquer aumento de preço em qualquer área, para eles é muito nocivo. Enquanto que um playboy da Zona Sul aumentar lá R$ 100 na conta de luz, o cara não muda nada. Mas se você aumenta em 10% a conta de luz para um assalariado, para ele isso é muito pesado. Então, eu sim, sem olhar com mais detalhes a proposta, eu já acho ruim. Simplesmente que você está usando dinheiro estatal, que pode ser usado em outras áreas para fazer isso. Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa aqui. Ah, reunião do G20, reajuste da mensalidade escolar, crise de crédito, proteção cambial, isso é sempre ruim. Beleza. Já demos olhadas aqui nas notícias, né? A gente podia entrar num outro portal aqui, no UOL. Vamos ver, no UOL. UOL Economia. Gimpass dos Cowork conecta 500 empresas a 2.000 escritórios flexíveis. Gimpass do Cowork. Isso parece uma coisa interessante, né? Como será que funciona isso aí? Teria que pesquisar para entender. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Só índice econômico, os destaques. Informação da Nvidia.
Não tem nada interessante aqui. Beleza. Essas foram algumas das notícias aí. Sempre que você vir alguma notícia que tem alguma ligação econômica, manda no grupo, ou lembra depois, eu vou perguntar sempre na sala a respeito das notícias, para a gente dar uma olhada e tentar interpretar economicamente se aquilo é bom ou ruim para a nossa situação atual, né? Eu coloquei, economia, aqui tem uma economia, eu coloquei para vocês o material, que são 2 livros. A gente vai ver desses 2 livros, eles são grandes, mas a gente vai ver só o capítulo 1, que é o Manual de Economia e Fundamentos de Economia. Eu tenho esses livros aqui, mas eles não estão aqui. Devem estar... com certeza devem estar lá na casa da minha ex-mulher. E vamos dar uma olhadinha aqui. Esse Manual de Economia dos professores da USP. Legal. Vamos lá. Aí ele fala aqui no início sobre... Dá uma introduçãozinha aqui falando o que é economia, etc. E aí ele fala sobre problemas econômicos clássicos. Problemas econômicos que a gente costuma... alguns problemas econômicos. Os problemas econômicos estão presentes na sua vida e tal. O que a gente está fazendo agora? A gente olha uma notícia e ali tem um problema econômico, né? E qual é a resposta para isso? Vamos pegar um qualquer aqui, ó. Letra H. Até onde juros altos reduzem o consumo e estimulam a poupança? Vocês entenderam a pergunta? É o remédio lá do Banco Central para diminuir a inflação. A inflação, ela existe porque os preços estão subindo. Se você tem menos gente comprando, ou seja, tem menos demanda, o que acontece com o preço? A tendência do preço é cair. Então, a letra H está falando isso. Quando você sobe o juro, quanto você precisa subir o juro para que desestimule a pessoa a comprar, em vez de comprar usando aquele dinheiro naquele momento, a pessoa, em vez de comprar isso agora, eu vou esperar porque o juro está muito mais alto, vou deixar o dinheiro parado na poupança, eu vou guardar o dinheiro. Qual é o valor que precisa chegar ao juro para que isso aconteça? No Brasil, a gente já teve juros de mais de 20% do Selic, na época do Lula. Na época do Lula, lá, Lula antes de agora, né? Anteriormente já chegou a passar dos 20%. A nossa taxa subiu bastante antes da pandemia. Já começou a subir um pouquinho antes da pandemia e subiu muito durante a pandemia, né? Para segurar a inflação. E a gente também já teve um juro muito baixo, muito ridiculamente baixo, na época da Dilma. Na época da Dilma, o juro caiu assim absurdamente. Tava, acho que a 4%, uma coisa assim, juro dos Estados Unidos, né? Qual é o resultado disso? Juro alto lá no governo Lula, o objetivo era segurar a inflação. Precisou chegar nos 20 e tantos por cento para você conseguir frear o consumo. Agora já no governo anterior, né, do Bolsonaro, chegou a 13. Acho que foi isso, 13,75, eu acho, que foi o ponto em que gerou o resultado. Então, como que a gente sabe qual é esse valor? Depende da situação. Por que lá com o Lula chegou a 26%, acho que chegou a 26%. Por quê? Porque existia uma situação econômica diferente naquela época, tinha mais dinheiro em circulação. Quanto mais dinheiro você tem em circulação, mais inflação isso vai gerar. E aí você precisou aumentar bastante os juros. Naquela época a gente recebia, o Brasil estava vendendo muita commodity, a China estava se expandindo muito, então o Brasil recebeu muito dinheiro de fora. E isso aumentou bastante a quantidade de dinheiro dentro do país. Então precisou se elevar bastante os juros para ter um efeito. Agora, depois da pandemia, não precisou, na metade do valor eles já conseguiram ter o resultado
pedido, tanto que quando trocou o governo, entrou o ladrão de 9 dedos, imediatamente eles falaram, o Banco Central é contra o Brasil, o Banco Central é contra o governo, porque o juro está alto. O juro do Banco Central tem a ver com o controle de inflação. Independente do governo de ocasião, o objetivo do Banco Central é o controle de inflação e proteção da moeda. Então, qual é a resposta para essa letra H? Até onde os juros altos reduzem o consumo? Depende da situação, depende de como o dinheiro está aparecendo. O governo, no ano passado, terminou com um déficit lá de 100, 200, 300 bilhões negativo. O que isso significa? Que ou o governo vai pegar mais dinheiro emprestado, que já fez isso, a dívida pública brasileira alcançou recorde histórico, ou seja, o governo está pegando muito dinheiro emprestado e aí vai ter que pagar esse juro. Aí você pensa, para algum investidor americano malvadão? Não, é um monte de brasileiro médio comum que compra título do governo. Hoje em dia qualquer um entra na internet e compra os títulos do governo. Então, o governo vai ter que devolver esse dinheiro e vai ter que devolver com juros. Ou seja, vai pegar o dinheiro do imposto e vai repassar para as pessoas que emprestaram o dinheiro. Isso é o melhor jeito de usar o dinheiro público? Eu acho que não. Então o governo ele tem que evitar tomar empréstimos. Tem que gastar menos do que arrecada para que haja folga financeira e ele consiga fazer melhores investimentos no país. Então, quanto maior os juros, menor a vontade das pessoas consumirem. Mas em que ponto que as pessoas ficam realmente desestimuladas vai depender da situação. A situação atual é muito ruim, a situação econômica que está se mostrando agora é muito ruim. No ano passado a gente ainda teve algum crescimento, porque o agro cresceu, 6%, o crescimento do país foi 3%. O agro cresceu 6%. Peraí, mas foi 3%? Se o agro cresceu 6% e só foi 3%, quer dizer que o resto caiu. Né? Então a nossa economia já está encolhendo. E o governo, gastando mais do que arrecada, vai ter que pegar mais dinheiro emprestado ou imprimir dinheiro. Nas duas situações, imprimir dinheiro ainda é pior do que pegar emprestado. Porque o empréstimo demora um pouquinho para ver o efeito. Já imprimir dinheiro é imediato. Você começa a encher de dinheiro, a inflação ela é imediata, ela reflete imediatamente. Como a gente viu, a prévia foi de 0,78, isso aí que é péssimo, é um valor muito alto. E o governo precisa começar a pensar, talvez o Banco Central já começar a pensar em parar com essa redução dos juros e começar a pensar já em subir os juros se a gente, no mês que vem, tiver de novo uma prévia de juros altos como foi dessa vez. Vamos ver aqui. Ele fala um pouquinho aqui, logo em seguida, né, sobre a investigação científica. Né? O que é ciência? Vamos falar um pouquinho aqui do que é ciência. Né? A ciência, e durante a pandemia teve muita discussão, né, de você é negacionista e tal. A primeira coisa que a ciência faz é negar alguma coisa. Então, se você é negacionista, você está mais perto da ciência do que a pessoa que aceita tudo. Né? Qual é o primeiro passo da ciência para descobrir as coisas? O passo número 1 é a observação. A gente observa um fato e tenta responder. Por exemplo, a Terra é redonda ou a Terra é plana? Como que a gente sabe responder isso? Hoje em dia a gente tem satélite. Então o satélite sai da Terra, tira uma foto e a gente vê que a Terra ela é uma esfera, ela não é plana. Mas sem o satélite, como que as pessoas descobriram que a Terra não era plana? Pela observação. Eles observaram que o Sol saía de um lado e morria do outro todo dia. De vez em quando a Lua aparecia, a Lua ia mudando de aparência, ela tinha fases. E eles começaram a perceber que por que essa bola quente aparece todo dia? E eles postularam que provavelmente ou a Terra girava em torno do Sol, ou o Sol girava em torno da Terra. Se a Terra está parada, o Sol gira em torno da Terra, acontece o dia e a noite.
para a Terra girar em torno do Sol e ter dia e noite, além dela girar em torno do Sol, ela tinha que girar no seu próprio eixo. E aí eles vão postulando, eles postulam isso e ficam procurando respostas para alimentar essas postulações. No caso da Terra ser redonda, ou ser plana, ser uma esfera, ou ser plana, hoje a gente tem satélites, a gente sai da Terra e olha para a Terra e vê como ela é. Então, algumas respostas a gente consegue achar facilmente, outras é um pouco mais complicado. Então, a gente teoriza, a gente junta ideias. Qual é a ideia? A ideia vem da observação. A gente observou uma coisa. O que que a gente observou? A gente observou que toda vez que o governo gasta mais do que arrecada, a inflação cresce. Tá, mas por que que isso acontece? E aí as pessoas vão começar a juntar ideias para o porquê isso acontece. Aí uma das ideias é o seguinte: você tem uma quantidade de dinheiro circulando. Quando você tem mais dinheiro circulando, o que acontece é que quem tem esse dinheiro a mais vai ter mais capacidade para consumir. E ele vai querer consumir. E aí, quando ele aumenta o consumo, ele faz mais demanda. Quando você aumenta a demanda, ao aumentar a quantidade de dinheiro circulando, você aumenta a demanda. O que que acontece quando você aumenta a demanda, mas você não aumenta a oferta? Você aumentou a demanda, pessoas querendo comprar, mas quem produz não aumentou a produção, está produzindo igual. A mesma quantidade de pessoas, a quantidade de pessoas que quer a coisa aumentou. O preço vai aumentar, porque você tem menos pessoas querendo a mesma coisa. Então, isso é uma postulação. Estou postulando aqui uma ideia. Se você tem mais dinheiro circulando, mais capacidade de compra, mais capacidade de compra. Isso é um aumento imediato da demanda. Você não tem um aumento da oferta, os preços sobem. Porque se a demanda sobe, você tem mais dinheiro, isso gera maior demanda. A demanda sobe, mas ao mesmo tempo a produção está subindo, não vai mudar a quantidade de produto para as pessoas. Vai continuar tendo o produto para todo mundo. Você subiu a demanda, subiu a oferta, fica igual, o preço não vai variar. Então, quando o governo injeta dinheiro na economia, qual é um dos resultados? A inflação. Como que você pode aumentar a quantidade de dinheiro circulando e não aumentar a inflação? Quando, por exemplo, você, em vez de mandar dinheiro para as pessoas, você desce dinheiro para as empresas. Aí a empresa vai aumentar a produção. Como que a empresa aumenta a produção? Ah, agora todo mundo trabalha mais aí. Não, vai precisar contratar mais pessoas, vai precisar comprar mais insumo. Então, você contrata mais pessoas, mais dinheiro entrando em circulação no mercado. Mas como que esse dinheiro entrou a mais no mercado? Porque houve uma produção maior. Você gerou riqueza e imediatamente está distribuindo essa riqueza. Porque para você poder gerar mais riqueza, você precisou de mais pessoas trabalhando e você precisou de mais insumos. Mais insumos, uma outra empresa que pega aquilo teve que gerar mais insumo, teve que contratar também. Então, quando você tem um aumento da quantidade de dinheiro em circulação, porque você aumentou a riqueza pela produção, isso vai ter um efeito inflacionário menor do que se você tem o governo produzindo moeda e injetando no mercado. Por isso que na época da Dilma a gente tinha uma inflação galopante, porque você tinha um juro de mercado ridiculamente baixo e você não tinha produção. A produção não aumentou porque não tinha confiança do mercado, das empresas, para aumentar, expandir o negócio, um medo de ação do governo e falta de garantias de que ia ser por esse crescimento do Brasil, essa injeção de dinheiro por tempo prolongado. Então, pela falta de certeza do futuro, a empresa não vai investir. Se a empresa tem certeza
tem certeza jurídica e etc., de que as coisas vão continuar funcionando como tá, o cara consegue fazer uma previsão e investir. No caso daquela situação específica com a Dilma, não se tinha essa certeza. Então, você tinha um juro baixo, crédito fácil, os bancos emprestando a rodo, mas as empresas não estavam tomando empréstimo para aumentar a produção. O resultado disso foi um resultado caótico. Em pouco tempo, pessoas, famílias absurdamente endividadas, a inflação galopante, desemprego em 2 dígitos e acabou pela destituição lá da presidente naquele ano. Como eu falei para vocês, a, a economia é o estudo do comportamento humano. Então, a economia vai sempre olhar para como o ser humano está usando o recurso e criar essas hipóteses. O que vai acontecer se eu agir dessa forma agora? Por exemplo, o que vai acontecer se o governo continuar abaixando os juros? As pessoas vão, os economistas e os cientistas, né, eles vão ficar criando hipóteses do que pode acontecer. O governo baixou os juros. Assim como as pessoas comuns têm maior facilidade para fazer um crédito para comprar uma TV, as parcelas vão ser menores porque o juro é menor, o empresário ele tem a mesma coisa. Ele pode comprar uma máquina, ele pode fazer um investimento, ele pode contratar mais pessoas. Só que aí você vai bater na realidade do Brasil. O atual governo está querendo forçar a volta do imposto sindical. Isso é bom ou é ruim? Essa pergunta é fácil. É muito ruim o imposto sindical. Inclusive, em São Paulo teve uma demonstração disso, né, que os enfermeiros eles tinham um último dia lá para fazer uma coisa que foi mal avisada lá pelo sindicato. Eles só não seriam descontados o valor do sindicato se levassem uma carta de próprio punho até um local específico lá em São Paulo. Fez uma fila no último dia de mais de 3 quilômetros. Mais de 3 quilômetros de fila para as pessoas não serem descontadas da contribuição sindical. Se fosse bom, as pessoas não precisariam pagar de forma compulsória. Você é a favor do seu sindicato? Você quer ser protegido pelo seu sindicato? Faça a contribuição. Pega o seu dinheiro, vai lá e paga o boleto todo mês da sua contribuição sindical. Por que tem que ser obrigatório? Então, imposto sindical, algumas pessoas vão dizer que é bom, outras vão dizer que é ruim. Economicamente falando, é ruim. Porque você vai pegar o dinheiro das pessoas e vai concentrar na mão de meia dúzia de burocratas. E esse jeito de deslocamento de recursos, ele é ruim. Porque o que o sindicato, qual é o trabalho do sindicato? O que o sindicato produz? Então, se o sindicato vai pegar recurso financeiro e não vai traduzir isso em um ganho econômico, economicamente falando, é ruim. Então, para a economia, dar dinheiro para sindicato sempre vai ser ruim. Dinheiro na mão das pessoas sempre é melhor do que na mão de qualquer tipo de burocrata. Vamos dar mais uma olhada aqui. Aí a ciência econômica vai olhar como as pessoas vão agir. Se eu baixo os juros, qual é a ideia? Dinheiro mais barato, pessoas tomando empréstimos, consumindo mais. Empresas, crédito mais barato, empresas investindo para aumentar a produção. Só que aí tem outros aspectos que devem ser levados em conta, porque é o comportamento humano. E o comportamento humano, ele não é levado só para um único item. Uma única coisa vai fazer com que a pessoa haja. No caso do empresário, o crédito ficou mais barato, ótimo, vou investir? Não. Ele vai pensar em várias outras coisas, como por exemplo, na área que eu estou atuando, se eu aumentar o investimento, eu vou ter o retorno desejado? Tá, o crédito está mais barato. Eu sou uma empresa da construção civil. O número de obras está aumentando? As pessoas estão com disposição para fazer obras? As pessoas querem comprar? No Brasil, a gente tem déficit ou sobra, ou superávit, né, de moradias? Tem déficit. Então, eu sempre vou achar que é melhor construir, porque alguém vai
querer comprar porque as pessoas precisam, falta. Mas só faltar moradia e o juro tá baixo é o suficiente? Não, porque você não tem certeza da questão, por exemplo, da inflação. Você olha a prévia de inflação e a prévia de inflação diz que a inflação está subindo. Então, se você começar a construir agora, você não vai ter muita certeza pelo nível da inflação se o juro não vai mudar ali na frente. Você comprou material e produziu o apartamento com um juro baixo, facilitado porque o juro baixou. E aí, na hora de você vender o apartamento, o juro sobe, salta lá para cima, e as pessoas não vão ter facilidade para construir crédito e não vão conseguir comprar o seu apartamento. Então, se você não tiver uma garantia de que esse juro vai continuar baixo até que você termine o empreendimento e venda ele, e muitas vezes você vende já na planta, né? Uma garantia de que esse juro não vai mudar, porque você vende tudo agora, por exemplo, se você vendeu na planta, pegou o dinheiro de todos os compradores lá. Só que a obra demora anos, às vezes. Se o juro no meio desse caminho subir, esse dinheiro que você cobrou das pessoas aqui não vai ser suficiente. Então, se você não tiver uma garantia, uma sensação, né? A gente está falando de seres humanos, né? Sensação, o feeling, aquele sentimento de que o juro vai continuar, a pessoa não vai querer investir por causa das incertezas. Se você tem certeza de um resultado, você provavelmente vai evitar o risco. A maioria das pessoas tendem a evitar o risco. Então, aí aqui tem um gráfico que mostra que existem vários aspectos que afetam, né? Ele está falando aqui de pesquisa, tá? Científica, né? Mas se a gente for pensar na questão da tomada de decisão com viés econômico, você vai ter lá aspectos políticos, econômicos, sociais, demográficos, geográficos, históricos. Tem um monte de coisa que vai estar em torno da sua decisão, que vai impactar, que vai influenciar o resultado. E se você não tem certezas, você aumenta os riscos. Quanto mais risco, menos as pessoas tendem a querer investir. Tranquilo até aqui? Muito difícil esse papo. Então, a ciência econômica estuda o comportamento humano. Através do quê? Um dos itens é a observação. A gente observa o que está acontecendo. A gente pode postular teorias para fazer previsões, as melhores previsões possíveis. É isso que a economia tenta fazer, as melhores previsões com base no passado. O que aconteceu? Como que as pessoas se comportaram daqui para trás? Elas tenderam a fazer isso. Então, qual é a chance disso acontecer de novo aqui para frente? É alta ou é baixa? E assim... Desculpa. E assim, o economista ele vai fazendo essas previsões para indicar às pessoas os possíveis rumos e caminhos. É isso que deveria fazer o ministro da Economia. O ministro da Economia ele tem que mexer na economia de forma que ele consiga gerar estabilidade para que as pessoas tenham segurança para poder tomar as suas decisões. E o ministro da Economia, além disso, ele tem que garantir a arrecadação, o estatal e entre outras coisas. Por isso que o atual ministro, o Haddad, ele é chamado, o pessoal zoa ele chamando de taxade, porque como uma das obrigações deles é garantir que o plano econômico do governo aconteça, no caso do PT que esbanja, joga dinheiro fora, gasta de forma estúpida o dinheiro, literalmente, ele distribui dinheiro para quem não precisa, em vez de usar em áreas importantes. Como, por exemplo, acabou de sair uma informação a partir do censo que a gente fez no ano passado, de que eu acho que 78% das pessoas não tem água encanada e 76% das moradias não tem esgoto. Mas a gente viu que no ano passado a gente bateu o recorde de distribuição de dinheiro para a Lei Rouanet. Uma das pessoas que recebeu o dinheiro da Lei Rouanet no ano passado foi uma atriz dançarina muito famosa. Esqueci o nome dela agora. Ela recebeu 5 milhões. 5 milhões de reais. Dá para passar quanto tubo de esgoto? Posso dizer para vocês, é muito tubo de esgoto. E 16 bilhões que foi o que o governo gastou com a Lei Rouanet.
Nenhum artista pequeno, pobre, lascado recebeu esse dinheiro não, tá? É basicamente só artista grande, famoso e já rico que fica com esse dinheiro. Os lascados não conseguem acessar esse dinheiro. Contei para vocês o caso de uma amiga atriz que está numa produção de um filme, que é uma produção independente, que os caras não conseguem pegar o dinheiro da Lei Rouanet. E tem até gente famosa lá, o Dedé Santana está na produção, aquele Paulo Cintura que fazia os papéis lá na escolinha do professor Raimundo tá na produção. Tem umas pessoas até com algum nome na produção, mas eles não conseguem o recurso da Lei Rouanet. Então, para mim, a Lei Rouanet é uma distribuição ruim do dinheiro, porque ela tinha que garantir que o ator lascado, o pequenininho lá, o que não tem nada, esse é que devia conseguir pegar esse dinheiro. Como não é ele, eu acho que a distribuição é ruim. E outra coisa, a gente não tem esgoto no nosso país. Você não tem esgoto. Aí você vai ficar distribuindo para a cultura? Não, primeiro você garante esgoto e água no cano de todo brasileiro. Depois eu vou me preocupar com outra coisa. Porque sem água encanada, a quantidade a qualidade da saúde das pessoas despenca. E ninguém morrendo numa sala de hospital vai assistir peça, vai assistir show do Chico Buarque, que custa R$ 1.000 a entrada. R$ 1.000 a entrada. O cara pega dinheiro da Lei Rouanet e cobra R$ 1.000 no ingresso. Quem é que vai assistir o Chico Buarque? É o pobre? Essa Lei Rouanet está defendendo quem? O pobre, o lascado? Não. É de rico para rico ficar mais feliz e mais rico. Por isso eu sou absolutamente contra. Mas a questão é, você tem uma quantidade de recursos que precisa ser utilizada. E o ministro da Economia, ele é responsável para garantir que esses recursos, porque é uma previsão, né? O orçamento, ele é baseado numa previsão. O governo acha que vai arrecadar tanto. E aí o que o Haddad fez no ano passado inteiro? Taxou tudo. Tudo que podia enfiar uma taxa, ele botou. Vão ter taxas novas esse ano. Eles já prometeram algumas taxas novas. E, no fim, essas taxas, elas sempre vão impactar o mais pobre. É sempre a pessoa que está lá embaixo, no fim da fila, é o que vai pagar a conta. Que se eu sou um, um gerador de riqueza, que a minha riqueza vem através da venda de produtos, por exemplo, na hora que o imposto vem, eu repasso imediatamente para o cidadão que está comprando. Um exemplo clássico disso foi a estúpida da esposa do presidente que falou, quando foram taxar a Shein, ela escreveu lá um tweet ainda com ar de zombaria, que quem ia pagar aquilo é a empresa. Pô, tá zombando do brasileiro, isso é de uma estupidez monstruosa. Né? Como que uma pessoa disso, como que um ser humano faz uma coisa tão estúpida? Eu não entendo. Para mim isso é de um nível absurdo. Né? A empresa que vai pagar. Eu acho que alguns que estão me assistindo agora compram da Shein. Eu comprei da Shein outro dia. Eu comprei umas cuequinhas, que está aqui do meu lado aqui, e comprei 2 shorts de academia para uma amiga, uma amiguinha. E eu tive o cuidado de ver se aquilo era uma entrega nacional. Porque se fosse uma remessa internacional, provavelmente, na hora de pagar, já ia entrar aquela taxa de 92%. Né? Então, de acordo com a Janja, essa desgraça dessa mulher, quem ia pagar é o empresário. Mas o empresário vai pagar? Da onde ela tirou isso? Não vai entender a estupidez humana. É óbvio que quem vai pagar é quem compra. Aí o que aconteceu? As vendas da Shein caíram 66% no Brasil. 66% das pessoas, isso é um dado que a própria Shein passou, 66% das pessoas, quando chega na hora de fazer o pagamento, que aparece o valor extra do imposto, a pessoa desiste da compra. É sempre o mais fraco da cadeia que vai pagar a coisa. Então, taxou a Shein, está tirando o dinheiro do rico para passar para o governo, para usar com os pobres? Não, está tirando dinheiro do pobre lascado para dar para o governo. Aí o governo cria um novo ministério de sei lá o quê, bota lá mais um ministro, mais um monte de apadrinhado político, todos brancos, héteros, ricos, para fazer uma coisa qualquer que não vai favorecer o pobre. É rico dando dinheiro para rico decidir como que eles tiram mais um pouquinho do pobre.
A economia é bem simples. O dinheiro bom é o dinheiro na mão do povo. Dinheiro na mão do governo é dinheiro que provavelmente vai ser mal gasto. E tem uma explicação técnica muito simples para isso. Quando o governo compra, por causa das regras e burocracia estatal, isso encarece o produto. Então, se o cidadão vai comprar o produto, ele vai pagar X, o governo vai pagar 2, 3X. Simplesmente pelo fato dele ter que comprar e pagar de uma forma que é diferente do cidadão comum. Então é sempre melhor. Dinheiro bom é dinheiro na mão do povo. Isso é dinheiro bom. O governo, no caso agora, está tentando arrecadar o máximo possível. Aí, o Haddad é um imbecil malvadão porque ele fica aumentando taxa. E aí eu vou ter que ser honesto, não vou nem botar a culpa no idiota do Haddad. Porque ele recebeu a missão. Qual é a missão? A gente precisa arrecadar tanto. Aí o cara, pô, como que a gente vai arrecadar tanto? O único jeito que o governo tem de ter o dinheiro, o único não, são dois jeitos, tá? Desculpa. São dois jeitos que o governo consegue ter o dinheiro. É aumentar a arrecadação. Ou seja, mas como que eu vou aumentar a arrecadação? Eu posso aumentar a arrecadação aumentando a produção. Se a produtividade do país aumenta, as pessoas compram mais. Essa questão que eu falei, quando a empresa produz mais, alguém teve que trabalhar mais, insumos a mais chegaram, etc. Isso gerou riqueza, essa riqueza vai para a mão das pessoas, as pessoas compram mais produtos. E aí, como a empresa produziu mais, as pessoas compraram mais, o governo arrecada mais. Isso, o Haddad consegue fazer isso? O governo atual está conseguindo fazer isso? Não. Então qual é a outra saída? A outra saída seria o governo gastar menos. E o governo fez alguma ação para gastar menos? Não. Todas as ações do governo são para gastar mais. Então é muito difícil para o Haddad conseguir cumprir as metas e conseguir fazer com que a arrecadação suba para cumprir todas as regras governamentais, simplesmente porque o governo que ele faz parte não ajuda. É um governo que quer gastar cada vez mais e mais, usa o dinheiro de uma forma muito ruim várias vezes, e aí dificulta a vida do cidadão. Então, é culpa do Haddad, a economia está indo para o vinagre? Não só dele, mas ele é um dos responsáveis porque ele faz parte desse sistema. Tranquilo até aí? Então, o que é economia? Economia é o uso do recurso pelas pessoas. O que é ciência econômica? É o estudo do comportamento humano. Por que as pessoas se comportaram desse jeito? Porque eu achei que ia acontecer A, aconteceu B. Por exemplo, no próprio governo agora, eles quiseram baixar os juros. Brigando lá com o Banco Central, tem que baixar os juros, tem que baixar os juros, tem que baixar os juros. Por que o presidente do Banco Central não baixou os juros? O governo está pedindo, não tem problema, baixa aí. Por que ele não baixou os juros? Porque a gente já viu o que acontece quando você baixa os juros de forma forçada. Em vez de seguir a métrica de mercado, o valor de mercado do juro, você forçar o juro para baixo. A gente já viu isso acontecer já quando? Em 2013, quando a Dilma foi defenestrada do governo, a quanto que estava o juro? 4. Então a gente já sabe o que acontece quando você força uma situação de juro baixo sem ter a inflação controlada. Aí o governo acabou de entrar, começou a brigar com o presidente do Banco Central pedindo para baixar forçadamente os juros. Por que o Campos Neto não baixou os juros? Porque a gente já sabe o que acontece. Porque já está registrado, já aconteceu, a gente viu o resultado. Hoje vai acontecer uma coisa diferente. Aí os economistas, os estudiosos vão olhar a situação. Vamos estudar isso aqui. Na época da Dilma fez isso, isso e isso, deu essa merda aqui. O Lula entrou, está aumentando isso, está aumentando aquilo. Opa, está igualzinho. Está igual. A situação está se repetindo. Se eu baixar os juros, o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa diferente? Magicamente dessa vez vai funcionar diferente? Não. Se está tudo se repetindo igualzinho, qual é a chance de acontecer uma coisa diferente agora? Quase nenhuma. Por isso que o Banco Central bateu o pé e não cedeu, não baixou os juros. Porque isso ia afundar mais rapidamente a nossa economia. Tranquilo? Eu acho a economia uma coisa muito fácil. Né? Ela eu acho a economia bem intuitiva, porque é o comportamento humano. Como que a pessoa se comporta? As pessoas são bondosas e altruístas? Não.
Pela nossa genética, a gente é egoísta por natureza. A gente quer passar o nosso gen para frente. A gente vê isso na natureza. É o leão mais forte que vai ser o líder do grupo, do bando, e vai reproduzir com as fêmeas. Por que, que é o leão mais forte? Porque o mais forte, naquele caso ali, a questão é força física mesmo, vai ser o leão que vai conseguir proteger melhor o bando. Ele vai ser o maior protetor do bando. E a gente vê isso também entre os babuínos e outros seres, né? É da natureza. Primeiro eu como, depois eu alimento o bando. Né? Quando tem a caça, é assim que acontece. Depois que os adultos comem, vêm os leõezinhos e vão comer também. Todos comem, mas primeiro come os mais fortes, para garantir que eles continuem fortes e consigam proteger o bando. Se você observa a natureza, você muito provavelmente vai ser mais assertivo quando você for olhar o comportamento humano. O comportamento humano é muito parecido com o comportamento natural. Tranquilo? Vamos lá, vamos falar agora de uma outra coisa aqui, que é a lei da escassez. O que é a lei da escassez? Vou resumir aqui de uma forma bem simples. Os recursos são finitos. E mesmo que um recurso fosse infinito, a sua capacidade de manusear esse recurso é finito. Certo? Então, por exemplo, tem minério de ferro. Minério de ferro, por exemplo. Eu acho que até ele aqui no exemplo usa minério, né? Mas vamos falar aqui de minério de ferro que tem muito no Brasil. É um recurso infinito? Não. Mas tem muito. Ainda tem muito no mundo. Não está acabando. A gente ainda consegue extrair muito, muito, muito ferro. A gente ainda tem jazidas gigantescas de ferro em abundância e fáceis de serem acessados. O preço do minério de ferro é alto ou é baixo? O que vocês acham, né? O preço do minério de ferro é muito baixo. Ele é muito barato. Apesar de ser um commodity, né, que é uma coisa desejada pelo mundo inteiro, o minério de ferro é muito barato. Por quê? Ele é muito abundante. Ele dá, no livro aqui ele dá o exemplo do minério de ferro. Então, por que minério de ferro é barato? Porque ele tem muita abundância. Vamos comparar o minério de ferro agora com o ouro. O que vocês acham? O ouro, ele existe muita abundância no mundo, no planeta? Eu diria que tem bastante, mas está ficando cada vez mais difícil você acessar esse ouro. O ouro ele é tão desejado quanto o minério de ferro? Eu posso dizer que sim. Ah, você vai falar, professor, por quê? Para usar um brinquinho de ouro? Não. O celular de vocês, essa placa que tem dentro do celular de vocês, contém ouro. Tem ouro, porque o ouro é um excelente condutor. Né? E tem várias coisas que eles usam na indústria e em vários ambientes de produção que o ouro ele é muito importante. Então você não usa o ouro só para fazer joia para gente rica. Você usa o ouro, por exemplo, para construir celulares. Todo mundo que tem um celular vai ter algum componente de ouro dentro do seu celular. Então o ouro ele é muito importante para a indústria, para as indústrias dos semicondutores, né? Essa indústria mais moderna. O ouro é muito importante. O ouro é tão fácil de achar quanto o minério de ferro? A resposta é simples, não. O ouro é muito mais complicado de se achar. Apesar de ainda existir uma boa abundância de ouro no mundo, ele é muito mais difícil de ser conseguido. Inclusive aqui no Brasil a gente tem, né, muito problema com garimpo ilegal. Por quê? Porque o ouro, a gente encontra muito ouro, por exemplo, nos rios, mananciais dos rios. Né? Para você pegar esse ouro, você vai poluir o rio, você vai comprometer o ambiente, a natureza daquele local. E por que alguém vai querer se indispor a brigar com o índio, a levar tiro, flechada, tiro, porrada e bomba, um drama danado, se o recurso não é escasso? Né? Isso tudo acontece porque o recurso é escasso. Tem até, eu estava vendo há um tempo atrás, acho que foi no ano passado, que tem uma mina, eu não lembro se era no Brasil ou na África, que ela já está tão profunda, eles estão cavando e descendo no buraco,
O buraco está tão profundo que eles já estão usando máquinas que não precisam de ser humano. Porque o ar é tão ruim já de respirar, é tão difícil respirar, e ela já está tão profunda, né? A pressão aumenta muito, né? Quanto mais fundo você vai, a pressão do ar vai aumentando. Os seres humanos já não conseguem mais ficar no ambiente. Então eles estão usando atualmente uns caminhões, umas máquinas muito grandes alemães que conseguem fazer a extração lá da rocha, que eles ficam arrancando, cavando o buraco, pega aquele monte de terra, pedra que sai do buraco, lavam, passam por um processo e separam o ouro. Já está tão profundo o lugar que eles já estão usando veículos que não são tripulados por seres humanos. Mas pensa um pouco nisso. Poxa, eu tenho que usar uma máquina que um ser humano não pilota. Essa máquina deve ser barata ou é cara? Qual é o tamanho dessa máquina? O buraco está fundo, isso quer dizer que essa máquina anda alguns quilômetros para ficar subindo e descendo do buraco, porque ela não vai subir e descer em linha reta, né? Você tem que fazer um caminho, aí ela fica andando em círculos até chegar lá embaixo. Isso deve dar um gasto desgraçado. Mas como o recurso ele é escasso, esse bem econômico, ele vale a pena. Porque quando você vai vender esse produto que você extraiu, ele tem um alto valor. Diferente do minério de ferro. Se ficar muito difícil começar a pegar minério de ferro numa jazida qualquer, eles simplesmente param e vão para outra. Eles sabem que sobrou algum ferro ali, mas está muito difícil tirar, eles vão para uma outra, que é mais fácil pegar o ferro e fica mais barato pegar o ferro e conseguem continuar vendendo ferro. O dia que todo o ferro fácil de retirar do planeta acabar, aí o preço do ferro vai subir porque vai começar uma escassez desse recurso. O que a gente aprende com isso? Que o bem ele vai ser valorizado de acordo com a necessidade e o desejo das pessoas por aquilo. Alguém tem necessidade de comer minério de ferro? Não, ninguém come minério de ferro. O ser humano não consegue digerir minério de ferro. Então, qual é a necessidade do ser humano de ter ferro? Porque a gente tem carros, a gente tem televisões, a gente tem facas de cozinha, a gente tem fogões, geladeiras, a gente tem um monte de coisa na vida que são feitas de ferro e a gente precisa dessa substância. Então ela se torna muito desejada porque existe uma necessidade, um desejo de ter aquele bem para que eu possa produzir outras coisas com aquele bem. Então, quanto mais escasso é o produto, mais desejado é o produto, mais caro ele vai ser. E quanto menos escasso, ou seja, mais abundante for o produto e menos desejado for o produto, mais barato ele vai ser. Aí a gente pode entrar aí numa discussão sobre essa questão de desejo, né? O presidente atual, Lula, né? Ele falou há pouco tempo atrás que você ter mais de uma televisão em casa era ostentação. Ter mais de uma TV em casa é ostentar, a classe média ostenta. A classe média brasileira não é igual a classe média dos outros países, né? Esculhambou lá quem ele considerou que é de classe média, porque na cabeça dele é errado você querer ter duas televisões na sua casa. Primeiro, cada um decide quantas TVs quer ter. Se você pode ter 2, 3, 15 TVs, tenha. Isso é um problema só seu de como você usa o seu dinheiro. Isso não é um problema para o governante do país dizer o que você deve ou não deve ter na sua casa. Mas aí você pode questionar o seguinte: mas e o excesso? O excesso foi com o seu dinheiro ou com o dinheiro dos outros? Se o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. A gente vive num mundo com a democracia relativa, o próprio Lula falou que a nossa democracia é relativa, e teoricamente é um país livre, né? Não muito, mas tem algum nível de liberdade. Então, se você quer ter os bens de consumo, tenha. E a maioria das pessoas querem ter os bens de consumo. É muito comum a gente ver umas zoeirinhas às vezes de uma menina lá muito bonita, arrumada, mostrando, tirando uma foto lá, mostrando o bumbum.
e numa casa que não tem reboco. E aí você vê que ela postou a foto, posted by iPhone. Poxa, a menina tem um iPhone 13, 14, sei lá em que número tá, mas não botou reboco na parede, porque para essa pessoa a necessidade, o que ela quer é o produto iPhone. Ela não se importa de não ter reboco na parede. Eu não teria um iPhone se eu não tenho reboco na minha parede, mas essa é a minha necessidade, é a do professor Silvestre. Cada ser humano vai ter a sua necessidade. Mas a ciência econômica sempre vai olhar a média. Na média, as pessoas querem ter uma só televisão? Não. As pessoas querem poder ter mais de uma televisão. Se você tem mais de uma pessoa na casa, às vezes as pessoas não querem assistir a mesma coisa. Aí você deixa uma TV na sala, bota uma TV no quarto, bota uma no banheiro, bota a TV onde você quiser. Querer regular a quantidade de itens que as pessoas podem ter, isso não é um pensamento democrático. Isso, na verdade, é o oposto. Tá? Então, quanto mais é desejado algo, menos abundante ele é, mais caro ele será, porque você vai ter uma relação direta entre o desejo, que é o consumo, e a produção daquele item. Se você pode produzir com facilidade, aquele item vai se tornar barato, porque num país que exista livre mercado, se existe uma coisa vendendo bem, coxinha de frango, coxinha ali de salgadinho, coxinha de frango, tá vendendo bem. Pô, não é difícil fazer. Qualquer pessoa consegue fazer uma coxinha. Pega lá a farinha, mistura com gordura, bota o recheio do frango, frita aquilo e vende. Então não é difícil a produção. É fácil. Os recursos para produzir coxinha são abundantes. Você entra em qualquer mercado, tem todos os itens que você vai precisar para fazer uma coxinha. Vai ter muita gente vendendo coxinha? Vai. O preço vai ser caro? Não. Como tem muita concorrência, a abundância daquele recurso, o que vai acontecer com o preço daquele recurso? O preço daquele recurso vai cair. iPhone. Só quem faz iPhone é uma empresa. A Apple. Tem concorrência? Não. É um bem de consumo muito desejado? Sim. Ele é abundante? Não, ele é escasso. Tanto que na última versão que foi lançada, quando eles começaram a pré-venda, assim, uma semana antes de entregar os produtos, eles venderam lá, sei lá, 1 milhão de celulares em um dia. Toda a produção dos próximos 2 meses estava comprometida em um dia de vendas. Isso é um recurso abundante ou escasso? Escasso. Poucos podem ter. Não tem para todo mundo. Então o preço vai ser mais alto. Com essa questão aí da escassez, a gente entra numa pergunta. O que eu vou produzir? iPhones ou coxinha de galinha? Ou coxinhas, né? E a resposta para isso vai ser depende. Depende do lugar que você está. Você sabe fazer um iPhone? Não, então a resposta fica fácil. Se você não sabe fazer iPhone e a opção é fazer coxinha, você vai ter que fazer coxinha. Ah, mas eu também não sei fazer coxinha, mas é mais difícil você aprender a fazer um iPhone ou aprender a fazer coxinha. É muito mais fácil você aprender a fazer coxinha. Então, o nível de dificuldade de produzir a coisa vai também ser uma dos reguladores do quanto aquilo vai existir ou não. Então, você tem os problemas econômicos básicos. São 3 itens que você precisa se perguntar para você saber o que deve ou não existir no mercado, de forma geral e ampla. Né? Então, as perguntas são: o que produzir? Como produzir? Na verdade, tem uma variação disso, que é o que e quanto produzir. Aqui tem só essas 3, é o que. Mas você pode ver também com o quanto. O que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. O que eu vou produzir? O que está sendo demandado pelo mercado? Enquanto eu vou produzir? Aí a própria resposta do que, ele já te dá uma ideia de quanto. Porque o que eu vou produzir, o que está sendo demandado, quantas pessoas estão demandando e quanto cada uma demanda. Por exemplo, soja. Vou dar um exemplo aqui de mercado internacional. A soja. O quanto o Brasil produzir de soja vai vender?
porque a soja é usada para muita coisa, principalmente para fazer ração para animais, para engorda. Então é um produto que não importa quanto você produza. É um produto muito desejado, é um commodity que todo mundo quer. Então, o que produzir? Soja. Soja todo mundo quer. Beleza, eu já sei o que eu vou produzir. Em que quantidade? O máximo que eu puder. Porque o mercado internacional, o mercado global, tem capacidade de absorver qualquer quantidade que você produzir. É diferente de eu produzir Ferraris. Tem gente querendo uma Ferrari? Tem. Eu posso produzir quantas Ferraris eu quiser que eu vou vender todas? Não. Porque não tem, as pessoas não têm a capacidade financeira, não existe gente no mundo suficiente para absorver Ferrari se você for fazer 8 bilhões de Ferraris. Então, o que produzir, quanto produzir é uma pergunta. Como produzir? Esse como produzir já é uma coisa mais complexa, né? Porque vai envolver capacidade técnica, o conhecimento de saber fazer, vai envolver existir a possibilidade de fazer, existe uma máquina que consiga fazer isso, existem equipamentos que são capazes de desenvolver isso, como por exemplo o Wi-Fi. Não sei se vocês sabem, mas em 1860, se eu não me engano foi isso. Foi 1800. Se eu não me engano foi um francês. Ele postulou a ideia do Wi-Fi e como o Wi-Fi ia funcionar. E deu até a terminologia técnica e tudo, assim, de como o Wi-Fi ia ser. O problema é que em 1860, sei lá, não existia tecnologia para fazer aquela ideia funcionar. Muitos e muitos anos depois, a Motorola pegou a ideia desse francês e construiu. Por quê? Em 1990 existia a tecnologia que o cara mais de 100 anos antes tinha postulado. Ele postulou a ideia, mas ele não era capaz de produzir. Então, como produzir? Eu preciso saber se eu sei se as pessoas sabem fazer, se existem as máquinas e equipamentos necessários e se é possível, se a gente tem a tecnologia, se o processo é viável. Porque eu posso decidir produzir alguma coisa que é demandado pela sociedade, mas o processo é inviável, porque ele é muito caro. E aí eu não vou vender aquele item. Então não adianta eu produzir algo que as pessoas querem muito, mas no processo, esse como produzir, ele se tornar inviável porque o processo é ruim. A gente tem um exemplo disso, é um exemplo terrível, né? Durante os primeiros governos do Lula, eles criaram uma refinaria lá no Nordeste. A refinaria demorou muito para ser produzida. Tinha até um acordo lá com a Venezuela, que a Venezuela nunca cumpriu a parte deles do acordo, etc. Mas a refinaria ficou pronta. Qual é o problema da refinaria? Por que a gente está produzindo combustível a rodo lá e vendendo combustível baratinho no Brasil? Porque o processo em que aquela refinaria produz o combustível é um processo obsoleto de produção e produção de combustível é uma coisa bem complexa. O combustível é muito caro. Então, você produzir combustível lá fica tão caro que não vale a pena produzir combustível. Lá se produz diesel e é só um pouquinho, né? Não tem uma larga produção de diesel. Se eu não me engano, a última vez que eu li a respeito foi isso. Você tem uma refinaria gigantesca que era para custar 1 bilhão, custou 10. Roubaram para construir aquele negócio lá. Quando ficou pronto, era uma porcaria inútil. É uma refinaria que é uma porcaria inútil. E aí, esse ano, o Lula falou que vai botar mais 6 bilhões de reais lá. Numa porcaria inútil que produz gasolina super caro. Como produzir? Eu tenho que saber como produzir, porque o resultado desse como eu faço tem que ser um resultado economicamente viável. Não adianta eu ter uma refinaria gigantesca que é um elefante branco que produz a gasolina 10 vezes mais caro do que eu compro. Se eu comprar gasolina da Arábia, lá de algum país árabe, e transportar por não sei quantos mil quilômetros de navio, sai mais barato do que produzir gasolina lá. Ó, professor, mas como que isso é possível?
É, a estupidez humana. E para quem produzir? Se eu sei o que, como, eu já sei que há a demanda. Então, eu já sei quem são esses demandantes. Então, para quem produzir? Eu vou produzir e isso vai ter um objetivo final. Uma pessoa que vai receber isso. E aí, nessa pergunta, eu já consigo verificar, por exemplo, se o como eu produzo é viável. Porque se eu vou produzir algo para uma pessoa extremamente rica, por exemplo, ele quer muito aquilo, eu posso ter um meio de produção que seja mais caro. Porque essa pessoa, pela riqueza, ela vai pagar um custo maior pelaquilo que ela deseja. Agora, se para quem eu estou produzindo é, por exemplo, pessoas de baixa renda, eu não posso ter um processo produtivo que seja muito custoso. Porque isso vai inviabilizar esse quem eu quero atender de conseguir o recurso. Eu não posso fazer vou dar um exemplo aqui, bobinho. Vou fazer um tênis. Um tênis, vou criar uma nova marca brasileira de tênis. Vou fazer um tênis para que todo mundo possa ter tênis. Vou fazer o tênis popular. Aí eu vou investir uma grana aí em tecnologia, botar uns pesquisadores para criar um amortecimento, um novo tipo de borracha, etc. Gastei R$ 1 bilhão nesse desenvolvimento. Eu vou fazer o tênis agora. Eu gastei R$ 1 bilhão com o desenvolvimento, em como produzir, em o que eu vou produzir. O que eu vou produzir? Um tênis. Que tênis? É esse aqui com essa tecnologia. Para chegar nisso, eu gastei R$ 1 bilhão. Por quanto eu vou ter que vender esse tênis para poder recuperar todo o investimento? Eu vou poder produzir e vender a R$ 100? Mesmo que o custo seja baixíssimo para fazer o tênis no fim das contas, para poder recuperar esse 1 bilhão gasto em investimento, esse valor vai ter que refletir no tênis. Então, por mais que eu produza um tênis muito bom, de altíssima qualidade, para rivalizar com Adidas e Nike, se eu gastei 1 bilhão para desenvolver a tecnologia, esse 1 bilhão vai ter que entrar na conta do tênis. Aí eu faço um tênis baratinho, que eu posso talvez até vender por R$ 100, mas porque eu tive um gasto exorbitante no desenvolvimento, eu vou ter que diluir esse 1 bilhão em todos os tênis que eu produzir. Se eu produzir 1 bilhão de pares, eu tenho que botar R$ 1 em cada um. Mas as empresas produzem 1 bilhão de pares de tênis? Não. Então, provavelmente, esse tênis que eu poderia vender a R$ 100, eu vou ter que vender a 300, 400, para poder diluir esse gasto exorbitante que eu tive no desenvolvimento. Tranquilo? Então, a pergunta, ela nem é tão difícil. O que eu vou produzir? Se você é uma pessoa comum que está querendo ganhar um dinheiro, o que eu vou produzir? O que eu vou oferecer de produto ou serviço para que as pessoas comprem de mim? E aí, o jeito mais simples é você observar a sua volta. O que tem à minha volta? O que as pessoas fazem? Você fala, as mulheres pintam a unha. Será que se eu fizer um serviço de manicure, eu vou ter cliente? Aí você vai olhando nas mãos das meninas. Você vai, poxa, eu andei na rua aqui, saio da minha casa aqui, eu moro do lado de um shopping. Vou sair aqui e andar até o shopping. Passei por 3 mulheres na rua. As 3 que eu passei tinham a unha pintada. Cheguei na porta do shopping, tinha mais 10 mulheres na porta do shopping. 9 das 10 tinham a unha pintada. E algumas com aquelas unhas mais longas, bem coloridas, etc. Uma garra de tigre. Entrei no shopping, dei um rolê, tinha 1.000 mulheres lá dentro, 980 tinham a unha pintada. Mas mesmo as que não tinham a unha pintada, a unha estava bem feita, a cutícula tirada, bem cortada, etc. A mão bem limpinha, né? Ou seja, até as que não pintam a unha, elas fazem a unha. Elas têm um cuidado ali com a mão. Então, será que é um bom mercado? Será que produzir o serviço de manicure é uma necessidade de mercado? Muito provavelmente sim. Se é uma coisa que todo um nicho de pessoas faz, existe uma boa chance de que seja um bom produto. Aí você vai pensar, mas só as mulheres. É só pensar um pouquinho. Tem mais mulher ou homem no mundo? Tem mais mulher. Então, se você faz uma coisa que atende mulheres, você já tem
uma boa chance aí de ser um produto viável. E tem homem também que faz a unha, né? Tem esses metrosexuais, os travestis, etc., os drag queens, homens que se vestem de mulher, etc. Tem um monte de homem que também vai querer fazer a unha. Então existe uma grande possibilidade de você ter clientes para o produto fazer a unha lá, o produto de manicure. Para quem que você vai fazer isso? Eu aqui moro num bairro de Campo Grande. Eu posso pensar em fazer isso com alto valor, botar aquelas unhas que se cola por cima, eu não sei o nome dessas coisas, mas com ouro e pedras preciosas. Será que aqui em Campo Grande eu teria clientes que me pagariam R$ 1.000 para fazer um serviço na unha? Eu acho que provavelmente eu não teria nenhum cliente. Então, para quem que eu vou produzir? Eu tenho que ver a realidade do meu bairro, né? Qual é a renda das pessoas aqui? Qual é a capacidade das mulheres que as mulheres aqui têm de pagamento? Até qual é o valor que elas chegam? Eu posso fazer uma pesquisa de mercado, né? Vou aqui, tem aqui perto, é um shopping, né? No próprio tem lá um salão, posso lá ver qual é o preço. Saindo do shopping, volta aqui do shopping, tem uns 3 ou 4 lugares assim que fazem unha e cabelo, né? Salões. Tem um salão só de sobrancelha, pequenininho ali do lado, aqui perto. Então, em volta do shopping já tem, assim, só parando para pensar aqui, tem um conjunto bom de pessoas que atendem só mulheres, serviços só para mulheres. É. Então, já vi que tem concorrência, tem bastante concorrência. Então, talvez o como eu vou fazer isso, eu tenha que me dar uma especializada. Eu falo, bem, não pode fazer de qualquer jeito. Tem que fazer bem feito, porque eu tenho uma boa concorrência aqui. Quanto que eles estão cobrando? Ah, 30. Se uma amiga minha faz a unha, ela colava um negócio especial por cima da unha dela, era R$ 100 que ela pagava toda vez que ia. Outro dia, minha ex-mulher me pediu dinheiro para pagar a unha. Eu acho que eu fiz uma transferência de R$ 30, né? Que era só pintar, não colava nada por cima. Sei lá, não entendo essas coisas, tá? Mas eu já percebo que existe uma boa variação de preço aí, ó. Tem 30, tem R$ 100. Então, talvez se eu ficar entre esses 30 e esses R$ 100, eu tenha uma entrada nesse mercado. Então, o que produzir, o quanto, como produzir, para quem produzir. Se você responde essas respostas econômicas, você consegue decidir sim, com muita qualidade o que o mercado precisa. É claro que eu querendo ganhar dinheiro, eu vou afetar pouco o mercado. Mas se você for pensar em o governo querendo fomentar crescer alguma área, aí o governo ele pode criar linhas de crédito. Aquela notícia que a gente viu lá no início, lá da energia eólica. O governo dá subsídio para garantir que não haverá perdas do investidor porque houve variação do dólar. Ou seja, é dinheiro do governo, o governo não tem dinheiro, na verdade, é dinheiro das pessoas que foram extorquidas em forma de imposto, sendo usado para garantir que o empresário não perca. Mas isso vale a pena ou não? Vamos pensar, poxa, eu quero que as pessoas tenham alimento de qualidade na mesa. O que o governo pode fazer? Pô, vou criar uma linha de crédito para quem planta, por exemplo, o produto orgânico. Orgânico não vai alimentar ninguém porque é muito mais caro, tá? Mas vou dar lá dinheiro para o agronegócio. Ajudar o agronegócio a produzir. Pô, você deu um subsídio para o agro produzir arroz. Quem é que come arroz? Todo mundo come arroz. Ah, professor, falar igual a Miriam Leitão falou uma vez, o Bolsonaro diminuiu o imposto, o gasolina ficou mais barato, isso favoreceu os ricos. Que ideia estúpida. Claro que favoreceu. Favoreceu o rico, favoreceu o pobre, favoreceu todo mundo. Porque o governo, ele toma ações de governo. Então, se eu quero que as pessoas comam melhor e eu vou subsidiar o agro para ele produzir mais tomate, esse tomate vai chegar mais barato para todo mundo. E vai ser melhor para todo mundo, porque as decisões de governo, elas não podem tratar os brasileiros de forma diferente. É claro que a gente vai ter questões como, por exemplo, Bolsa Família, que é o quê? São brasileiros que têm pouco ou quase nada, ou às vezes nada, que o governo dá lá um troquinho, uma miserinha para ele a pessoa não morrer de fome.
Isso você está tratando um conjunto de brasileiros de forma diferente do todo, mas é porque há uma necessidade especial ali. Então eu posso tratar as pessoas de forma diferente, mas as decisões de governo elas não podem ser pensadas dessa forma. Você tem que pensar pelo país inteiro. Se eu quero que o brasileiro coma melhor, eu dou dinheiro para o agro, eu ajudo e invisto no agro. Está faltando energia no Brasil, a gente tem problemas de distribuição de energia. Eu vou dar um subsídio para as pessoas investirem lá na energia eólica. Por quê? Porque eu tenho uma necessidade no país. Se bem que eu acho que era melhor investir em outros tipos de energia. Tranquilo, pessoal? Eu já falei bastante. Vamos, vamos ficar com essa aula por aqui. Na próxima aula a gente vai repetir um pouquinho disso que eu falei. Vamos entrar em outros aspectos. Lembrem-se de dar uma lida, tentem se informar, procurem informações econômicas e tentem analisar, a partir dessas novas informações que eu estou passando para vocês, se vocês conseguem explicar economicamente aquilo ali e descobrir se aquilo é bom ou se aquilo vai ser ruim para o país, principalmente coisas que envolverem o governo, as econômicas, não políticas, tá? O impacto dessa ação economicamente é bom ou é ruim para o país? Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, né? O Brasil ele não é produtor de alta tecnologia, mas a gente produz aviões. Nós temos uma das melhores empresas de fazer aviãozinho do mundo, que é a Embraer. A gente disputa com os gigantes do planeta e a gente ganha, né? Os brasileiros ganham nesse quesito, só que a gente não produz tecnologia. Parte das peças que a gente usa e da tecnologia que a gente usa nos aviões que a gente produz são produzidos em Israel. E o governo, o presidente, falou lá uma besteira contra o país lá dos judeus. Isso é bom ou ruim economicamente para o Brasil? A resposta é óbvia. É ruim economicamente para o Brasil. Porque se essas empresas israelenses pararem de enviar essa tecnologia para a gente, vai interromper imediatamente a produção das nossas aeronaves, que ganham no mercado internacional. Nós fazemos os melhores jatos, né? Não aviões grandes comerciais, né? Mas os jatos menores, a gente faz os melhores do mundo. Isso ia interromper a produção imediatamente, porque não é fácil substituir uma tecnologia desse jeito. Você não pode chegar para uma empresa holandesa e falar, eu quero esse mesmo produto aqui que o Israel fazia. Porque Israel é que tem a patente. Você tem que mudar o projeto do avião para poder usar, por exemplo, uma tecnologia dos suecos lá para substituir a tecnologia do atual dos israelenses. Não é uma coisa simples, é uma coisa muito difícil. Então, às vezes, uma fala do presidente ele prejudica economicamente um país. Então, dê uma olhada. Sempre que você vê alguma notícia que pode afetar economicamente o país, positiva ou negativamente, dê uma olhada. Se você não sabe julgar, manda lá no grupo que aí a gente discute na aula. Tranquilo? Eu espero que vocês tenham entendido até aí. Deem uma lida no material, tá? A gente vai, até a primeira prova, a gente vai estudar o capítulo 1 desses dois livros que eu coloquei aí. Eles falam basicamente a mesma coisa, esse capítulo 1, com pequenas diferenças. E devo falar de algumas coisas, coisas extras que vão sair só na aula mesmo. Que aí eu posso colocar um artigo, alguma coisa, mas vai ter uma ou outra coisa aí, uma informação técnica que vai ser só na aula, vai ser só eu falando. Então prestem atenção nessas coisas, porque eventualmente elas podem ser cobradas em prova. Na aula eu não falei de nenhuma questão de prova, mas os problemas econômicos clássicos são um exemplo clássico de coisas que a gente pergunta na prova. Beleza? Então, obrigado por ter assistido. Desculpa pela demora para sair o vídeo. Tive aqui uns problemas técnicos. Estou ficando velho, estou apanhando da tecnologia. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, mandem lá no grupo. E a gente se vê na próxima aula. Tá bom? Valeu!